Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 33ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja cheio de bênçãos, cheio da presença de Deus, iluminando a sua caminhada. Para rezarmos melhor e ouvirmos melhor a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 15 de novembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 18, nos versículos de 35 a 43. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é luz para iluminar a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esse Evangelho que nós acabamos de ouvir
é um evangelho que traz pelo menos duas mensagens muito importantes para a nossa vida cristã. A primeira é que é um ensinamento sobre a importância da oração. O segundo ponto, a segunda mensagem, é que o cristão é chamado a buscar constantemente a conversão. O desejo, deve ter o desejo de se converter sempre mais. Com relação à oração, nós vemos que o cego do evangelho de hoje realiza duas formas de oração. A primeira é a oração de súplica. O cego grita para Jesus, chamando o filho de Davi, tem piedade de mim. A oração da súplica, a insistência da súplica. A segunda oração feita pelo cego é a oração do louvor. Depois que percebe os benefícios de Deus, a palavra de Deus diz que ele seguia Jesus glorificando a Deus. Pois bem, duas coisas muito importantes: saber suplicar e saber louvar. A súplica tem pelo menos duas condições para que seja válida, para que seja real a oração de súplica. A primeira é realmente sentir-se necessitado de Deus, acreditar realmente que é dependente de Deus e que precisa buscá-lo e que precisa suplicar, porque sem Deus nada se pode fazer. Tendo essa consciência, é possível suplicar. A segunda condição é a confiança. Veja só, a primeira é a consciência de que somos necessitados de Deus. Precisamos de Deus. Dependemos de Deus. A segunda condição, a confiança em Deus. A confiança em Jesus. Acreditar realmente que Ele pode, acreditar realmente que Ele, se for para a nossa santificação, também quer. Essas características nós vemos no cego do evangelho de hoje. Então a oração é a primeira mensagem fundamental. A importância de se rezar e rezar sempre, suplicando e também louvando, glorificando a Deus. A segunda mensagem, então, é a da conversão. Veja que o cego do evangelho de hoje não é como Bartimeu, um cego de nascença. O que ele suplica a Jesus, quando Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você? Ele diz: que eu enxergue de novo, Senhor. Significa que ele já enxergou um dia. E agora ele quer enxergar de novo. Então, Jesus realiza a graça que ele tanto precisa. O enxergar de novo, podemos trazer para o lado espiritual, é o desejo de quem um dia se viu perto de Deus e se deixou cegar pelas coisas do mundo, pelas mentiras do mundo, pelas seduções do mundo, e chegando ao fundo do poço, sabe que tem que voltar-se para Deus. Não tem forças de fazer isso sozinho. Por isso decide confiar em Deus de novo e pedir a cura, a libertação da cegueira do pecado, da cegueira da maldade, da cegueira dos maus costumes, da cegueira das ideologias, das mentiras espalhadas pelo mundo, e voltar a ser um seguidor de Jesus.
Então, isso quer ser para nós também um alerta para buscarmos constantemente a conversão. Não precisa de conversão só aquele que abandonou completamente a fé, abandonou completamente o caminho e precisa voltar-se completamente. Mas precisa de conversão todo ser humano, todo cristão também, que não é perfeito, que não está totalmente pronto e que todos os dias tem que enfrentar as tentações, as dificuldades, o pecado, e não raras vezes se deixa seduzir por coisas mínimas que sejam, mas que não condiz com o Evangelho. Que tenhamos a capacidade hoje também de dizer a Jesus: Senhor, que eu veja de novo. Se algo ofuscou minha vista, que eu seja liberto, que eu seja curado. Que Jesus nos ajude então, e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá